Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar, também acessível pelo site que vocês podem ver aí no nosso rodapé. O entrevistado de hoje é o engenheiro José William Montenegro Leal, um dos diretores do grupo Conserpa Engé, que há 43 anos atua na construção civil de nossa cidade. Nós temos aqui, talvez hoje, os mais altos edifícios do Brasil, os residenciais, né? Está aqui sempre desafiando. A engenharia paraibana sempre gostou de desafio e a área imobiliária em específico, que é essa nossa, tem demonstrado capacidade e tem correspondido a esses anseios. Não saiam daí que a gente volta já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. O Cá Entre Nós está de volta. Hoje temos a honra de entrevistar o engenheiro José William Montenegro Leal, um dos diretores do grupo Conserpa Engé, que há 43 anos atua na construção civil no estado da Paraíba. Seja bem-vindo, José William. Prazer, Germano, estar aqui com você, com os telespectadores da RCTV. Né? Fazer parte desse programa é sempre para a gente uma satisfação. Sua trajetória como engenheiro se solidifica nesses 43 anos, não que você já esteja no grupo há 43 anos, mas é um grupo que há esse tempo todo atua na construção civil com êxito, num bom trabalho, como é reconhecido no nosso estado. Mas parece que isso se deve a uma união familiar, então a gente queria que você contasse um pouco desse início, como foi o seu namoro com a construção, como é que foi essa inserção da família. Conte um pouco da história do grupo Conserpa Engé. A Conserpa, Germano, ela foi fundada há 43 anos por Haroldo Lucena e mais um grupo de engenheiros na época. E em 1984, nós adentramos, eu e meu pai, nós adentramos e ficamos sócios, ficamos nós três. Na época, Haroldo, papai e eu. Pouco tempo depois ele espontaneamente resolveu sair, ficamos eu e meu pai. E algum tempo depois meu pai também resolveu sair, minhas irmãs entraram. Então hoje a Conserpa sou eu e minhas duas irmãs. Mas ao longo desse período nós também participamos da criação de outras empresas, como a Engé, como a Água Azul. Foram empresas fundadas em 1990, aproximadamente, e nela, hoje, eu tenho a satisfação de ter como sócio Pedro Honorato, Arnaldo Ferreira e meu pai. Né? Então, são 43 anos de grupo, mas nele nós estamos há 30, Conserpa com 43, nós há 30 nós entramos, Engé e Água Azul há aproximadamente 24 anos e graças a Deus de muita coesão, de muito trabalho, porque eu acho que é a única forma que com esse custo Brasil, com todos esses problemas que nós enfrentamos para empreender, se não houver muita união, muita perseverança, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Hoje se fala muito no grupo Conserpa Engé, tanto é que vocês inauguraram uma sede no Manaíra, né, aqui na Avenida Sapé, recentemente, esse belo local, e juntou-se a Engé, o grupo Conserpa Engé, é isso? Que agrega quantas empresas, foi a partir de quando?
Então, há uma necessidade sempre de nós revermos custos, né? E essa junção administrativa, as firmas continuam existindo, cada uma tem a sua personalidade jurídica independente, mas nós agrupamos a parte administrativa com o intuito de buscar uma eficiência maior e melhor, como também reduzir custos fixos. Curiosamente, você tem vamos dizer, fama boa de ser um construtor muito preocupado com o verde. Você é um apaixonado pelo reino vegetal, isso é constatado no cuidado que você tem, no interesse na plantação, e isso é evidente que todo mundo conhece. E, de certa forma, não é tão comum no seu setor existir esse respeito, digamos assim, muito afetivo com o mundo vegetal. De onde vem isso? Vamos falar um pouquinho? Vamos. Olha, eu acredito isso a uma herança familiar, vem desde o meu avô Paulo, vem da minha mãe, não é? Parece que sua família tinha engenho, era... Tem. O engenho Sapucaia, daí a homenagem ao hotel que nós estamos fazendo agora, é uma homenagem ao meu avô, é uma propriedade que se encontra na família há praticamente 100 anos, não é? E eu herdei dele esse gosto pelo verde, esse gosto por preservação naturalmente, sem nenhuma demagogia. Minha mãe gosta muito, minha mãe e meu pai, eles moram no bairro dos Estados, ainda naquela época que se tinham terrenos grandes e tal. E lá eu fiz um terreno, tem área para isso, e eu fiz um chamado Sítio da Vovó Vera, minha mãe. Então lá eu planto as minhas mudas de ipês, de sibipiruna, né, de pau-brasil, né, de árvores frutíferas, de palmeiras imperiais, palmeiras mexicanas, algumas plantas ornamentais. Né? E quem eu gosto cuida muito. É Dona Vera, seu José, você? Hoje sou mais eu. Mamãe tem diminuído bastante e eu gosto muito. Normalmente no domingo eu almoço com eles e após cumprimentá-los, o primeiro lugar que eu vou é lá para o sítio. Que coisa boa. Então, além do grupo ser uma empresa, de certa forma, familiar, você ainda tem essa tradição de, aos domingos, almoçar com a família? Tem. Eu, praticamente, nos 52 domingos do ano, eu acho que eu não levo falta em 2 ou 3. Muito bem. José William, você acha possível a convivência mais harmônica entre a natureza e a construção? Porque hoje é uma preocupação no Brasil inteiro essa falta de verde, todo esse desmatamento, não só aqui, mas mais na região amazônica, uma falta de cuidado, a Mata Atlântica indo embora. É possível, há uma saída para conseguir harmonizar essas... Germano, com boa vontade tudo se consegue. Eu não vejo sentido hoje nesse desmatamento enorme que ainda a gente vê no Brasil. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo, tem uma agricultura extremamente avançada, uma pecuária também extremamente avançada, e eu não vejo sentido de você estar desmatando mais quando você pode recuperar esses pastos, você tem tecnologia, não é, para fazer isso sem estar desmatando, implementar o reflorestamento, proteger as margens dos rios. Hoje nós estamos vendo aí problemas seríssimos, porque acabaram com as matas ciliares, além de ter acabado já com praticamente toda a Mata Atlântica, que estão querendo fazer isso, não é, com a Mata Amazônica. Eu vejo que é perfeitamente possível essa convivência, perfeitamente possível. E na área nossa de construção civil, principalmente na área urbana, isso é mais possível ainda, porque você pode edificar, você pode reflorestar no entorno dos edifícios, não é? Você pode intensificar as áreas verdes da cidade, em praças, avenidas, não é? Então tudo isso pode ser feito. Eu tenho certeza que diversos companheiros de construção civil, não só eu, também estão praticando isso, porque essa harmonia também faz bem ao segmento. Não é? Faz bem, porque o nosso cliente fica muito mais satisfeito quando você tem um conjunto entre construção, terreno, área verde, muito mais harmoniosa, quando a área verde prevalece e se destaca.
Muito bem, talvez seja até por isso que as áreas comuns dos prédios hoje já estão sendo oferecidas com mais verde, com mais essa preocupação. Uma tendência natural e isso é muito bom. Beleza. Nosso papo está excelente, José William Montenegro Leal, do grupo Conserpa Engé, mas temos que pedir os nossos comerciais. Não saiam daí que a gente volta já. Você tem que melhorar o transporte coletivo, aí que seja metrô de superfície, metrô subterrâneo, né, BRT, né? Você tem que alargar avenidas, é uma coisa natural. O Cá Entre Nós está de volta, lembrando que hoje continuamos honrosamente substituindo a nossa apresentadora titular, Rose Silveira, que está em outros voos aí pelo exterior, mas em breve retorna com vocês. Também não teremos parada obrigatória, que retornará com a nossa Rose Silveira. No bloco passado falamos um pouco da história do grupo, da preocupação com o verde, e essa integração. E agora vamos pedir a nosso entrevistado que ele faça a sua abordagem sobre um problema muito sério que a cidade de João Pessoa e o Brasil inteiro hoje vive. Nós tivemos um aumento da frota de veículos assustador no Brasil inteiro. A facilidade do crédito possibilitou, né, que todas as pessoas tivessem seu carro, nada mais justo, mas não se pensou nas consequências em virtude de que o nosso transporte público é muito deficiente. E a gente queria saber sobre como isso afetou a construção civil, que problemas isso tem trazido, necessidade de mais vagas nos edifícios, os acessos, como é que vocês estão tentando lidar com essa nova situação caótica que está o trânsito no Brasil? Como você citou muito bem, é inevitável, né, com a oferta de crédito, com o aumento do poder aquisitivo da população, que o tão sonhado carro seja adquirido pela família. Hoje nós temos apartamentos, Germano, com 70 metros quadrados, 80 metros quadrados, onde obrigatoriamente você já tem que colocar a segunda vaga de garagem. É um fato hoje normal, né? E isso vem muito da falta de um transporte público eficiente, um transporte público de qualidade, né? Para que as pessoas pudessem se locomover sem ter que estar usando o seu próprio automóvel ou sua moto, né? Hoje, infelizmente, isso acontece. João Pessoa, que não sofria tanto, nós já estamos aí encontrando congestionamentos em determinadas horas, e não apenas em uma, duas avenidas, mas em diversos pontos da cidade, né? Então o poder público tem que investir fortemente, né, em mobilidade urbana, privilegiar o transporte de massa, né, mas não pode esquecer de maneira nenhuma do transporte individual, porque ele já é uma realidade. O carro não vai deixar de existir, nem a indústria automobilística brasileira, que já chegou a mais de 3,5 milhões de unidades por ano, vai parar de produzir, né? Precisa se encontrar aí um meio, uma equação para que se resolva esse problema. E nos edifícios, como você citou muito bem, hoje você, quando vai fazer um projeto, a primeira preocupação começa: será que vai ter o número de garagens suficiente? Né? Isso tanto onera a área comum do prédio, e muitas vezes aqueles possíveis e futuros adquirentes se atêm muito à área privativa. Sem falar que a garagem é um espaço caro. Um espaço muito caro, porque você tem que fazer normalmente em subsolos ou em pavimentos superiores, né? O que encarece muito, são rampas, sobrecarga de automóvel, que é bem diferente, não é? Então, impermeabilizações de áreas externas para poder você ter tudo isso. Então, é um fato que a gente tem que lidar,
Mas eu digo sempre que os competentes e heróicos empresários da construção civil conseguem fazer o seu dever de casa e nós estamos resolvendo bem. Certo. Você, como homem que tem experiência também na gestão pública, já foi secretário do Planejamento, como vê essa, digamos, tendência em alargar a rua, implementar o ônibus com o veículo, alguma coisa? Isso não tem um período, daqui a pouco vai estar tudo congestionado de novo? A solução não seria metrô, trilho elevado, alguma coisa que não acrescentasse mais? Mano, eu acho que sempre não existe aquela solução única, né? Você tem que melhorar o transporte coletivo, aí que seja metrô de superfície, metrô subterrâneo, né? BRT, né? Você tem que alargar avenidas, é uma coisa natural, e isso está bem na sua área. Você sabe a transformação que o prefeito Pereira Passos fez no Rio de Janeiro no início do século XX. Quanto não foi demolido para que largas avenidas fossem feitas, e muitas delas ainda estão lá hoje, né? Paris, né? Eu preferi começar por aqui, né? Você conhece o mundo todo e tem uma facilidade até maior, mas infelizmente tem horas que você vai precisar fazer isso, não é? Criação de novas avenidas, alargamento de avenidas, não é? Construir binários, né? Então é um mix. A necessidade, você não tem um tiro certo. Você precisa de mexer com tudo um pouco, não é? Porque na hora que você estimula o transporte público, você pode diminuir bastante a incidência do automóvel particular. Zerar não vai, não é? Porque sempre tem o novo que chega, é normal, não é? É como o primeiro apartamento, é como a primeira casa, é normal, não é? Então a gente tem que buscar soluções desse tipo. O que nós estamos precisando de projetos mais bem elaborados, projetos mais bem discutidos, se buscar um horizonte de 25, 30 anos, né? Não pode estar se fazendo, não é, planejamento para uma única gestão, não é? Então, eu acho que é por aí. Já que estamos falando em situações que afetam o mercado, o Brasil foi vítima ou talvez até privilégio de um boom na construção, onde pipocaram empreendimentos de todo tipo, com grandes ofertas. Mas até se comentou que isso, de certa forma, ia causar uma oscilação, um arrefecimento. Mas as notícias que tivemos na mídia recentemente é que a construção civil na Paraíba continua próspera, produzindo e vendendo bem. É isso? Olha, graças a Deus, a gente tem conseguido construir bem e ainda tem demanda aqui no nosso estado, principalmente na região metropolitana de João Pessoa, em Campina Grande, que são as duas maiores cidades, tá certo? Mas despontam também Patos, Souza, Cajazeiras, né? Então, a oferta do crédito que não existia no passado, né? Isso acredito que começou lá por volta de 98, quando os instrumentos para a segurança jurídica do financiamento na construção civil pudesse ser melhorado. Então, tanto os bancos públicos e privados começaram a olhar melhor esse segmento, né? E, ultimamente, há cerca de uns 8 anos, esse crédito foi intensificado mais ainda. O empresário da construção civil, ele é extremamente dinâmico, ele é muito ágil e respondeu de imediato a uma demanda reprimida que existia por moradia. Então, aqui na Paraíba, nós estamos assim tranquilos em termos disso. Algumas vezes se escuta falar em bolha, essas bobagens, não tem nada a ver com isso, nada de que se compare ao que aconteceu nos Estados Unidos. Ali foi uma oferta de crédito errada, equivocada, tá entendendo? Sem segurança. O crédito imobiliário aqui no Brasil ele é extremamente seguro, tanto para quem compra, como para o banco que financia, não é? Como para o empresário que produz. E o consumidor. Exatamente, quem compra. Então, eu não vejo nenhum problema nessa área e tenho certeza que bons ventos continuarão soprando ao nosso setor. Graças a Deus. Bom, as perspectivas são boas e no próximo bloco teremos mais novidades. Vamos pedir os nossos comerciais, não saiam daí que a gente volta já. Então, ele não te custa 1.000, ele te custa 2.220, em média, né, que são os encargos sociais
que oneram a nossa folha de pagamento hoje. O Cá Entre Nós está de volta, tendo o privilégio de entrevistar o engenheiro José William Montenegro Leal, um dos diretores do grupo Conserva Engé. Que dificuldades mais significativas você apontaria para o setor no momento? Digamos, crédito, ligação com os bancos, mão de obra, legislação, tributação exagerada. É sabido que a indústria sofre muito, né? O comércio com essa tributação absurda que o Brasil, em comparação com outros países no mundo, sofre. Que dificuldades mais veementes a gente poderia apontar para o setor? Você nominou quase todas, né? E se nós fôssemos comentá-las uma a uma, você pode botar programa desse que não dava para cada item. Olha, os governos, de uma forma geral, atrapalham muito. União, Estado e município. Né? E aí eu não estou nominando A ou B. A estrutura governamental. Hierarquizaria digamos, um escalonamento. Quem prejudica mais? Federal, municipal ou estadual? Municipal. Municipal. Porque no município onde acontece digamos, tudo. Quem dificulta mais? Eu não digo a você com o intuito de dificultar, mas é essa cultura que existe no Brasil desse excesso de burocracia, excesso de papel, excesso de carimbo, carimbar o carimbo, é uma coisa horrível, né? Então você tem problemas sérios e os maiores estão no município, porque o município é a base de tudo, não é? O Estado e a União já começa a ser coisa mais abstrata, não é? Mas é no município que a gente vive, convive, anda, circula, é o código de obras a quem você está diretamente ligado, não é verdade? São as leis municipais, são as primeiras. E aí começam os tributos municipais, vem os tributos estaduais, vem os tributos federais, não é? Vem a questão dos cartórios. Infelizmente nós temos ainda uma despesa cartorária muito alta no segmento da construção civil. Tanto atrapalha a quem produz, como também a quem adquire. É muito alto. É muito alto. Você vê uma pura e simples transação, transferência imobiliária, diretamente você gasta em torno de 5%, que é 3% de ITBI, com mais 2% de custas cartoriais, escritura, registro, emolumentos, é mais ou menos em torno disso. Aí você vê 5% do valor de um bem. Para você transmitir o bem e para você registrar o bem, não é? E se nós fôssemos comentar os inúmeros tributos em cascata, as dificuldades das licenças, quem licencia é o órgão municipal, é o órgão estadual ou é o órgão federal? E às vezes você tem a licença de um, chega o outro e diz que essa licença não é válida, precisa dele. E você passa por todo aquele caminho, todo aquele périplo, aquele sofrimento para conseguir uma licença, né? E às vezes licenças que deveriam ser concedidas em um único instrumento. Exemplo, você tem um alvará municipal. Esse alvará, se é dado pelo município, ele já podia contemplar todos aqueles órgãos, todas aquelas secretarias que estão envolvidas nesse processo. Mas não, parece que você trata de forma completamente distinta dentro do mesmo órgão. Sem falar que às vezes eles brigam entre si. Também, né? Às vezes há divergências e infelizmente tudo isso atrapalha, tudo isso encarece. Você passa 6, 8 meses, um ano até para que você chegue a uma licença para iniciar uma construção, você fazendo isso de forma organizada e legal e só começar quando está com ela na mão. Isso é inadmissível, porque o segmento da construção civil, Germano, ele tem uma capilaridade enorme, ele gera muito emprego, ele redistribui renda com muita facilidade e com muita rapidez. Não é? Quando você tem 2, 3 residências, você passa a ter um edifício que vai ter 60, 80, 100 apartamentos. Não é? Isso é bom para o poder público.
Não é? Quanto de IPTU? Se ele tinha 3 IPTUs no exemplo que eu lhe dei, ele vai passar a ter 80, 100. TCRs, tinha 3 TCRs, vai passar a ter um número muito maior, recolhendo no mesmo local. Não é? Quer dizer, tudo facilita. Quantos ITBIs? A facilidade do cadastro municipal que já é feita na hora que você faz a transmissão do bem. Não é? Quer dizer, deveria ser facilitado. Não é? Como todo o setor produtivo sofre no Brasil, o nosso não é diferente, infelizmente. A nível municipal, você apontou burocracia, legislação e essas demandas diversas e complicadas. A nível estadual, que tipo de... Tributos e licenças que quando se precisa a nível de Estado, também você encontra problemas, né, na liberação. E a mordida do governo federal é grande? Também é grande, principalmente nos tributos indiretos, não é? Que estão embutidos em toda a cadeia produtiva do setor. Os materiais. Tudo e tudo. Não é? Materiais, mão de obra. Pra você ter uma ideia, a mão de obra hoje está representando 45%, 47% do custo total de uma obra. Não se admite. Não é? Pra você ter uma ideia, quando você paga R$1.000 a um colaborador seu, você gasta mais 1.220 de encargos. E esse colaborador só leva 920, porque o INSS leva 80 dele. Então ele não te custa 1.000, ele te custa 2.220, em média, né, que são os encargos sociais que oneram a nossa folha de pagamento hoje. Porque além da CLT, existe a convenção coletiva setorial, que também traz mais alguns ônus. E aí eu não estou reclamando do que tem na convenção, não. Mas é que são encargos muito altos, que o nosso colaborador não vê, não é? Mas que você paga. E, infelizmente, esses serviços que nós pagamos nesses encargos não são devolvidos nem ao segmento produtivo e nem àqueles que participam do segmento produtivo, que são os nossos colaboradores. Porque se você precisar, você não tiver um médico na sua empresa, você não tiver projetos adicionais de vivência no canteiro de obra, de estímulo, não é? de uma série de coisas que hoje a Constituição Civil faz além da obrigatoriedade, você vai ter problemas e prejuízos maiores. Porque se o cara for ao INSS, quanto tempo passa para voltar? E muitas vezes, infelizmente, às vezes nem está doente e chega com atestado de 2, 3 dias. Isso é uma coisa que se diz muito que acontece por aí. E a empresa, para evitar mais este ônus, as empresas preferem ter médicos próprios, né? Engenheiros de segurança, uma série de coisas que muitas vezes nem vão além da necessidade e da obrigação. A situação dessas dificuldades foi bastante esclarecida. O assunto é de excelente interesse e importância para o nosso Estado. E vamos pedir os nossos comerciais, não saiam daí que a gente volta já. É natural que o consumidor fique muito exigente. E ele busca não só qualidade no produto em si, de um bom piso, de um bom revestimento de fachada, de uma boa esquadria, de um belo jardim, mas ele quer também que tudo isso esteja inserido num belo projeto arquitetônico. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, Que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. O Cá Entre Nós está de volta, hoje entrevistando o engenheiro José William Montenegro Leal, um dos diretores do grupo Conserpa Engé. Falávamos das dificuldades que o setor da construção civil encontra e os maiores gargalos, e você explicou muito bem. Mas existe uma novidade, que foi essa norma de desempenho que entrou em vigor agora no meio do ano, que estabelece critérios mais rigorosos para a qualidade dos empreendimentos. Se você pudesse fazer um rápido
resumo do que isso veio a representar, como a construção vai absorver esses custos e repassar, e como isso, se foi bom, se foi complicado, como é que vocês estão lidando com... Não, Germano, foi extremamente bem-vindo pelo setor. Foi, né? Porque tudo aquilo que vem para aprimorar, para melhorar, para gerar segurança, para gerar mais qualidade, o setor não pode ser contra, o consumidor ganha, todos ganham, né? O que é normal acontecer quando você tem vamos dizer, uma quebra de paradigma, é que você vai ter que absorver determinados custos que você não tinha, mas você vai ter que absorver, tentar repassá-los o menos possível, porque a concorrência é grande e é forte, é um segmento que concorre bem entre si, mas graças a Deus que aqui na Paraíba, em especial em João Pessoa, é uma concorrência saudável, harmoniosa, tá entendendo? E o segmento acolheu bem, né? O Sinduscon tem feito um trabalho muito bom nesse sentido com os seus associados, já são cerca de 240 empresas já no Sinduscon João Pessoa, né? Tem feito palestras constantes, né? Tem feito o possível para trazer profissionais competentes para que torne a norma mais clara, que se elucide todas as dúvidas, que se faça treinamentos em determinadas áreas, que se busque materiais alternativos e não só ficar preso a um ou dois, mas materiais de qualidade. E o mercado também tem sido, muito bom nisso, porque de imediato apareceram já inúmeras soluções, produtos, né, meios de que a gente possa fazer essa adaptação da melhor forma, mais rápida e de preferência mais econômica, para que a gente não tenha que repassar tanto esses custos. O grupo Conserpengé é reconhecido como um dos grupos que investem bem na arquitetura. A qualidade da arquitetura, dos belos prédios, de tantos rios que não só são de água, né, e outros mais. Isso é, de certa forma, muito gratificante para a cidade, né? Essa valorização da arquitetura mais percebida, ela tem a ver com que o consumidor está mais rigoroso, isso vem pesando mais na hora de vender, a que se deve esse tratamento? Olha, é lógico, numa concorrência acirrada como nós estamos vivenciando hoje, é natural que o consumidor fique muito exigente. E ele busca não só qualidade no produto em si, de um bom piso, de um bom revestimento de fachada, de uma boa esquadria, de um belo jardim, mas ele quer também que tudo isso esteja inserido num belo projeto arquitetônico. Que dá status e satisfação. Também, né? E graças a Deus é outro ponto que João Pessoa, a Paraíba, é extremamente bem servida de bons profissionais de arquitetura, né? Nós temos aqui um celeiro enorme de boas cabeças pensantes, de pessoas que gostam de ousar, arquitetos que gostam de ousar, que estão sempre buscando o novo, né? Estão sempre procurando fazer diferente. Então isso é muito bom. João Pessoa é vista hoje como, em termos de edificações verticais, um dos cartões postais do país, né? Nós temos aqui, talvez hoje, os mais altos edifícios do Brasil, os residenciais, né? Está aqui sempre desafiando. A engenharia paraibana sempre gostou de desafio e a área imobiliária em específico, que é essa nossa, tem demonstrado capacidade e tem correspondido a esses anseios. Essa semana nós recebemos um dos diretores de uma empresa que a gente representa de São Paulo e eu passeando com ele, fui almoçar ali na Orla Marítima e ele, quando viu a altura dos prédios ali do altiplano e etc, ficou, puxa, nem em São Paulo a gente está vendo tanto prédio tão alto como em João Pessoa. Hoje é uma coisa normal aqui você ter edifícios de 40 pavimentos, já não é mais coisa do outro mundo, não é? Então isso demonstra a capacidade, demonstra a tenacidade do empresariado local e isso é feito em conjunto. Bons engenheiros, bons arquitetos, né? Bons profissionais que também fazem os projetos complementares, né? Que é de suma importância. Não adianta um prédio muito bonito, um piso belíssimo, se as instalações hidrossanitárias não funcionarem. Né? E principalmente em edifícios altos,
dessa ordem, esses cuidados redobram, né? Então essas instalações hidráulicas, elétricas, né, telefônicas, a gás, enfim, tudo isso demonstra a capacidade da produção local nossa. Vamos agora quebrar o protocolo e falar um pouquinho do homem, do pai, do ser humano, José William. O que você gosta de fazer na hora de lazer? Eu tenho privilegiado muito mais o trabalho. E foi até uma herança que eu tive. Essa questão de trabalhar 10, 12 horas por dia é uma coisa natural e normal que a gente faz com tranquilidade, né? Adoro trabalhar no sábado pela manhã também. É aquele dia que o telefone não toca, que a sua produção cresce bastante, você fica bem à vontade no seu escritório. Você vai para o escritório no sábado de manhã? Regiamente, né? E às vezes até alguns domingos de manhã eu dou um passeiozinho, dou uma olhada pelas obras. Eu faço isso com prazer. Mas não se considera workaholic, não? Não, porque eu faço com prazer, Germano. Eu faço com satisfação. E tudo aquilo que a gente faz com satisfação, a gente não se estressa, não se sente cansado. Nada que não seja aquele cansaço físico normal que um chuveiro frio não resolva. E os filhos e a esposa não reclamam? Reclamam bastante. Porque muitas vezes nós chegamos em casa à noite e a primeira coisa que a gente quer fazer é tomar um bom banho, dar uma descansada e, infelizmente, procurar um noticiário. Né? E depois disso a gente vai, bate um papo. Mas no sábado, à tarde, no domingo, né? De vez em quando eu gosto de barco, de vez em quando dou uma navegada, tem sido pouco ultimamente. Gosto muito de ver, como eu lhe disse, quando eu chego lá na casa dos meus pais, eu me delicio bastante com aquele verde, com aquelas plantas. Gosto de mexer, gosto de estar fazendo pequenas podas, essa coisa toda. E viajo muito a negócios e nessas viagens eu procuro aí também tirar um tempinho, né, para que você possa ir a um teatro, a um cinema, a um bom restaurante, não é? A um show. Não é? De vez em quando a gente faz isso, mas normalmente é assim que o cidadão Zé William vive. José William, o Cá Entre Nós só tem a agradecer a interessante, bem embasada e elucidativa entrevista sobre o setor da construção civil e gratificante por a gente ver que este setor na Paraíba tem gente de sua estirpe, sensível, preocupado com a natureza e com a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Obrigado, seja bem-vindo em qualquer outra ocasião. Eu que agradeço a oportunidade que você nos deu e deixar sempre aos nossos companheiros da construção civil, a sociedade como um todo, né, que nós devemos continuar perseverando. Precisamos acreditar no Brasil. Obrigado. Lembrando mais uma vez, pessoal, que hoje não teremos o Parada Obrigatória e que estamos substituindo o Rose, que em breve volta com vocês. Até lá. Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.